Olá vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto que tem o objetivo, tem o propósito de levar conhecimento. Como é que nós fazemos isso? Trazendo aqui pessoas que fizeram e que fazem as coisas acontecerem. Como eu sempre digo, aqui vem aquele que já amassou barro, aquele que já prestou um serviço à sociedade, aquele que tem experiência. E hoje nós estamos aqui com um casal aqui que é dono do Clube Kid, uma franqueadora que está aí já Brasil afora, eles vão falar um pouco mais sobre isso, porque antes eu tenho um aviso para dar para vocês, tá certo? Nós estamos aí lançando uma espécie de um bússola do gestor presencial, já tem data, vai ser dia 19 de outubro, local no Live Mall, na parte da manhã, e lá nós vamos ter o case de 3 empresas ganhadoras do GPTW. Elas vão contar quais foram os desafios, como foi o caminho até chegar à conquista. Você que é gestor de RH, você que é empresário, já coloque aí na sua agenda, nos acompanhe que em breve vão passar mais informações sobre o evento. Teremos também um representante do GPTW e da BRH Paraíba. Então é um evento imperdível para quem hoje tem uma preocupação com a gestão de pessoas, que é uma coisa que todos nós devemos ter, tá certo? Bom, estou aqui com Júnior, tá certo? E com Mariana Castro ou só Mariana? Como você gosta de ser chamada? Mariana. Bom, eles são os proprietários do Clube Kids, tá certo? Uma empresa, assim, fantástica, disruptiva. Quando fala em disrupção, pensam logo em novas tecnologias, mas a forma como vocês fazem, eu fiquei encantado quando eu visitei pela primeira vez esse modelo de negócio. Vou falar um pouco mais sobre ele para você que quer comprar uma franquia, você que é franqueador, vai aprender muito aqui hoje com esse casal. Mas antes, para quem está aqui nos escutando e ou nos ouvindo, vamos conhecer um pouco mais de quem são vocês. Vou dar a primeira vez a Mariana aí para manter o protocolo aí, tá certo? De primeiras damas, não é isso? Exatamente. Mariana, quem é você na fila do pão aí, Mariana? O que você já fez? De onde você veio? Você é daqui? Já sei que tem 3 filhos, né? Isso inclusive é bem interessante porque o modelo de negócio deles estão aí, ó, explorando os filhos para aprender com eles, tá certo? Vamos lá, Mariana. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Então, eu sou Mariana, sou, como você falou, mãe de 3 filhos, esposa de Júnior. E sou psicóloga, então, assim, já também pegamos o gancho aí do tratar com pessoas, né? O nosso desejo sempre foi empreender. Uhum. E a partir do nascimento da nossa filha, da nossa segunda filha, começou a ter a ideia de colocar o negócio. Sempre quis abrir um negócio voltado para o público infantil. E aí, Júnior foi junto comigo, aí no começo meio ainda incrédulo De que foi a ideia? Foi a minha ideia. Foi sua ideia, mas assim, você sentia de onde... Segura um pouquinho, porque eu volto já para você, porque eu quero saber assim... É muito interessante como nasce essa ideia a partir da necessidade. Isso. Você queria empreender. Como é que você chegou nisso aí? Mas você só conheceu um pouco mais sobre Júnior aí. Júnior Oliveira, é isso? Isso mesmo. Eu assédio do seu pai, o Júnior, né? Exatamente. Um prazer. Primeiramente, agradecer também, Josué, pelo convite. Né? Eu sou formado em publicidade, propaganda. Minha formação é em publicidade e propaganda. Uhum. Já tive algumas empresas de publicidade. E... como ela falou inicialmente, a ideia foi dela, eu era meio reticente, porque minha função inicialmente era entregar brinquedo, né? Mas depois que o negócio foi crescendo, aí a gente veio para dentro da parte de gestão, da gestão operacional e estamos aí hoje, graças a Deus. Quantos estados? São 20 estados do Brasil. Quais que faltam? Falta Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Amazonas, Distrito Federal e Maranhão. São 45 unidades, mas talvez quando você estiver aí nos escutando e nos ouvindo, é gravado esse programa, porque estamos gravando hoje. Hoje é que dia hoje aqui? Estou meio fora de área aí. 14. Dia 14, não é isso? Ele disse que quando vindo para cá estava negociando mais Exato. uma, tá certo? Não pode ligar pro cara durante a gravação, porque se ligar para vender tem que pagar a comissão aqui da mesa, brincadeira. Bom, então vamos lá, tá? Vamos direto aí assim... De onde surgiu a ideia? Como é que foi assim? Porque existe uma coisa que muita gente acha que empreender é você simplesmente abrir uma empresa. Não é bem assim. Tem que resolver um problema. Você tem e às vezes, como é que eu valido isso? Então, como é que foi essa trajetória?
Eu acho que, antes de tudo, você tem que gostar, né, do segmento onde você vai iniciar. Não adianta também a gente fazer sem amor. Então, já começou daí. Eu sempre fui apaixonada por crianças. E já tínhamos, né, nossas 2 filhas. E a segunda tinha nascido, estava com 1 ano e um pouquinho. Então, nossa empresa hoje tem 8 anos e meio. Então, minha filha está com 10 anos agora. E quando ela nasceu, a gente vivia naquela dúvida incessante de quê? De comprar um brinquedo caro para usar pouco ou não comprar, porque na época não tinha. Nós somos pioneiros aqui na Paraíba. Então, seria comprar ou não comprar. E os brinquedos para essa primeira infância normalmente são bem caros. Sem contar que são brinquedos grandes e ocupa muito espaço. A gente que mora em apartamento pequeno, né, ficava bem restrito. E de difícil acesso também, né? Com certeza, porque normalmente os nossos brinquedos são importados. Então, o que piorava ainda mais. Quais são os principais brinquedos hoje da franquia? Normalmente, a gente gosta de dizer que a porta de entrada é a Mamaru, que é uma cadeira de balanço bem tecnológica, tem vários movimentos que faz o bebê dormir. Então, é um apoio grande para os pais. Não é nem só um brinquedo, é um objeto que ajuda a mãe. Isso. Quem é mãe, quem é pai sabe o que é um bebê novo, né? Exatamente. Tem todas essas questões do puerpério, questões hormonais da mãe. Tem a ajuda, né? Que o pai, às vezes, nem pode estar toda hora presente, porque não tem tanto tempo como a mãe, né? De licença. Então, acaba que a mulher... Foi você como mãe que você viu essa possibilidade ou você viu mais como um negócio? Era uma dor sua? Era uma dor minha que acabou querendo solucionar a dor das outras mães. Isso, e nisso a gente começou um negócio bem tímido, né? Então, assim, a nossa ideia era proporcionar às mães uma experiência que a gente até então não conhecia. Então, assim, de fato, foi em cima da nossa dor, da dor dela, que a gente decidiu abrir esse negócio, começar esse negócio, mas sem perspectiva nenhuma. Essa é a minha pergunta, porque assim, eu sempre faço uma pergunta, vocês têm filho, né? Sim. Tem filho feio? Não, são lindos. Todo mundo. Então, assim, a gente abre um negócio às vezes e pra gente, Exato. achando que é lindo e maravilhoso, mas o mercado não compra aquilo ali. Então, em que momento vocês viram assim, peraí, é uma dor nossa, mas também é dos outros? E, vou fazer 2 perguntas pra vocês aqui. E como vocês passaram a entender do negócio de vocês e de negócio? Porque vocês franquearam, né? Então, assim, vocês entenderam tanto que, você falou trazer gestão, né? Que estão franqueando, franquearam. Em que momento você deu esse salto, sabe? Na verdade, inicialmente, o negócio não existia no Brasil, a gente foi pioneiro, né? Então, assim, foi teste. Vamos dizer assim que foi teste. Vamos botar e ver se dá certo. A gente comprou alguns... Vai que dá, né? Vai que dá, né? Vai que dá. Alguns poucos brinquedos, né? E começou a testar. E mas, foi assim, dando certo. Era né? um teste que a gente tinha muita certeza que ia dar certo. Porque a mãe... Mãe é, como diz, né? Mãe é tudo igual. Então, assim, se eu tava sentindo aquela dor e aquela necessidade, eu tenho certeza que as outras mães também sentiam. E eu estava numa fase de que eu conhecia outras recém-mães. Então, a demanda era a mesma. Tudo era igual. Então, eu compro ou não compro? Não, tá muito caro. Não tô conseguindo investir esse valor agora. Então, a gente viu que era uma coisa que ia dar muito certo. Isso. E assim, graças a Deus, foi um negócio que deu certo. Eu tô vivendo esse momento agora, porque eu tô lançando aí um produto, né? Que vai ser o RH Advance, onde nós vamos montar um grupo de profissionais para ajudar nas demandas de RH. E eu tenho tanta certeza que vai dar certo, porque a dor de uma empresa é igual a outra. Exato. Mas o campo de batalha, muitas vezes, para quem está nos assistindo aí, não reflete isso, sabe? A gente às vezes tem, você deu certo, legal, e essa certeza é bom a gente ter. Tem alguns mais evoluídos, que é o caso do Steve Jobs, né? Quando foi lançar o computador, né? E aquele Macintosh, os engenheiros, mas rapaz, mas isso não vai dar certo, o povo não vai querer isso. E ele disse, como alguém pode não querer algo que não conhece ainda? Então essa convicção é muito forte para o empreendedor quando vai começar o negócio, né? E às vezes, quando é um negócio que não existe, né? Diz que se o cara lá da Ford fosse perguntar para o cliente dele o que eles queriam naquela época, que não existia o automóvel. Não, eu quero um cavalo maior, eu quero um cavalo com a genética melhor. Não, fazer é o carro. Então, você que é empreendedor tem que ter essa
essa convicção. Exato. Vou fazer. Com Tá certeza. certo? Então, parabéns aí. Muito, muito interessante aí a sua forma de... Eu tinha certeza, porque mãe é tudo igual, realmente, tá? Quando veio a franquia? A franquia, ela iniciou, de fato, nos últimos 3 anos, né? De maneira bem tímida. A gente... Antes, isso, 5 anos atrás, a gente começou a ser procurado por algumas pessoas que queriam levar esse negócio para suas cidades. E a gente vendeu, nesse período de 5 anos atrás, 4 licenças de uso de marca, porque a gente não podia ser franqueador. Né? Explica para quem está nos assistindo aí o que é uma franquia, licença de marca, porque muitos não conhecem. Sabe? Isso. A licença de marca é simplesmente o direito que você dá a uma pessoa de usar a sua marca, né? E prestar esse serviço em outra localização. Então, não existem obrigações da empresa dona da marca com a empresa que comprou o registro da marca. A franquia não. A franquia já se entende que a franqueadora ela tem responsabilidade sobre o modelo de negócio em si, né? São negócios testados, são negócios que já foram implementados e que estão dando certo. Então a gente tem que dar suporte, a gente tem que sempre estar pensando em melhoria. Uma relação diária, de acompanhamento, de ajuda, pegar na mão, fazer o cara fazer realmente... É uma coisa que a gente fala quando está vendendo uma franquia. De fato, a gente pega na mão do franqueado e faz o negócio dele acontecer. E apesar da gente ter vendido somente a licença, a gente trata como um franqueado. Exato. Então a gente sempre deu todo o suporte, todo o apoio. Porque antes a gente não podia vender franquia, porque para ser franquia existe todo um processo, um trâmite, né? Tem que fazer uma cofre, você tem que ter um contrato, um contrato mais detalhado. Eu conheço um pouco disso aí. E não é um processo rápido, é um processo demorado. Então a gente não podia vender franquia porque a gente não era uma franquia. E é muito interessante também, você quando vai franquear, assim, não é só o dinheiro da taxa de franquia, né? Tem que ter toda aquela preocupação se aquela pessoa vai realmente conseguir... Exato, tem que ter o perfil, É como se você pegasse o seu filho e dissesse, vou deixar na sua casa para você educar. Então não é qualquer pessoa que você faz isso. Não. A gente nega a franquia... Vou dizer a você, quase que diariamente, entendeu? Quando a gente enxerga que o franqueado não tem perfil... Quantas pessoas interessadas hoje acontece por dia? Mais de 100. Mais de 100. Hoje a gente recebe mais de 100 interessados por dia. Óbvio que interessado não é certeza de se fechar o negócio. Porém, a gente já desqualifica muito, né? Inicialmente, que não tem o perfil ou não tem o valor para investir, ou está numa cidade que não tem o potencial para ter um negócio como esse, potencial de faturamento. Então, a gente já desqualifica uma boa parte. Mas hoje são mais de 100 pessoas por dia interessadas no Tem 45, a meta de chegar a quantas? 178 até 2025. Parabéns aí, o desafio é grande. Você estava falando também aqui sobre os cuidados que você tem aí com os franqueados. Eu vi outro dia um prêmio da ABF, Associação Brasileira de Franchise, e todo ano eles premiam, e até saiu naquela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Aquela revista só existe muito, aquilo ali só existe na revista, o campo de batalha é diferente, sabe? Certeza. Você que tá lendo não é bem assim não, tá? Exatamente. Mas aí, eu vi uma reportagem do cara que ganhou como melhor franqueador do ano, e era um cara que tinha quiosque, deve ter ainda, quiosque de tipo lanchonete, né? E o cara perguntou assim, qual é o segredo? Eu não esqueci nunca a resposta dele. Domingo de manhã, assistindo lá o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, mesmo sabendo que aquilo só acontece na arte, na teoria. Ele só mostra que é bonito, né? Mas ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, é muito simples para você ser eleito, porque é um prêmio que quem elege são os próprios franqueados, não é isso? Isso. E ele disse, é tratar o franqueado como se estivesse tratando seu filho. Exato. E assim, eu gosto de dizer, a gente aprendeu muito, juntamente com o Clube Kids, a gente também tinha outros negócios, né? Depois, até porque a gente não imaginava que o Clube Kids ia chegar onde chegou. Então a gente tinha o Clube Kids e tinha outros negócios. E quando a gente abriu o Clube Kids, Qual segmento? Eu já tive campo de futebol, já tive empresa de publicidade, já tive painel de LED, a gente teve franquia de roupa feminina. Painel de LED eu lembro. Exatamente. Você foi lá me vender uma vez. Você foi cliente nosso lá há um bom tempo. E assim, a gente, quando abriu o Clube Kids, a gente tinha 2 franquias no shopping aqui de João Pessoa, no Manaíra Shopping. E
A gente teve essa loja durante 2 anos ou foi 3 anos? Eu lembro do shopping, eu lembro. Exato. Era um modelo inicialmente, de pra shopping, era isso? Não, a franquia, a gente era franqueado. Tá. Né? A gente era franqueado e Mas era com qual nome? Era My Place. My Place, O nome. tá. Era Moda feminina. uma loja de moda feminina. Tá. E a gente tinha essa franquia, a gente teve ela durante 2 anos e a gente fechou ela. Na verdade, a gente começou a idealizar o Clube Kids enquanto estávamos ainda com a loja. E assim, a gente percebeu como franqueado várias coisas positivas e várias coisas negativas. E aí vimos que, nossa, se a gente um dia franquear, a gente já vai saber o que é que a gente quer e o que é que a gente não quer fazer com os franqueados. Vocês foram franqueados e aprenderam com o processo. A gente fez 2 franquias, então a gente, por mais que não deu certo, que eu digo financeiramente, porque o negócio fechou, as 2 fecharam, mas a gente gosta de dizer que aquele custo foi o custo da experiência. O guerreiro quando ele não ganha, ele aprende, não é isso? Exatamente. Com certeza. Hoje você só tem esse negócio da franquia ou tem mais negócio ou vem novidade por aí? A gente tem hoje o Clube Kids Franchise, né, onde a gente franquia a empresa de aluguel de brinquedos. A gente tem também a empresa chamada Clube Kids Bazar Sustentável, onde a gente também tem franquia dela, né? São 4 lojas espalhadas aí pelo Nordeste, e a nossa de João Pessoa, e a nossa unidade de João Pessoa. E muito em breve a gente vai estar lançando mais 2 modelos de negócio, que ainda a gente quer manter em segredo. É uma inquietude, né, rapaz? A vida do empresário. É um bicho carpinteiro que fica furando, queimando, se é assim. Exatamente. A gente sofre, mas a gente gosta. Mas sempre voltado para esse mesmo segmento. Porque assim, a gente foi pioneiro num negócio no Brasil que não existia. Então a gente adquiriu muita experiência. Eu tenho 5 negócios, sabe? Ontem eu fechei um ontem, sabe? Quebrei ontem, sabe? Mas tá dizendo, não, faz parte, né? Não, isso aí Aí eu tenho, assim, eu brinco muito de que meus melhores negócios foram feitos em mesa de bar, sabe? Porque quando você toma uma cervejinha, você toma quem gosta, um vinho, né? Aí parece que faz um download assim, das ideias. Quando foi de ontem pra cá, eu já criei outro negócio. Que eu tô vendo com potencial muito grande. Às vezes a gente se livra de um negócio, aí diz, agora eu vou dar uma descansada. Então, de ontem pra cá, eu já mobilizei várias pessoas e tô assim, e parece que é a melhor coisa, só que enquanto eu tava vendo, analisando, dá certo, porque negócio você tem que fazer para resolver um problema. Não pode você não deve criar um negócio com romantismo. Não, infelizmente. Eu já investi. E às vezes você deixa de abrir um outro negócio muito mais rentável, porque você está apegado a um modelo que você tem um sentimental ali muito forte. Exatamente. E negócio infelizmente, não é sentimento, negócio, né? É receita menos despesa igual a lucro ou prejuízo. Isso é aqui na Paraíba, em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Então, assim... Mas eu acho interessante você colocando aí, porque realmente é uma inquietude para quem é empreendedor muito grande. Eu vejo vocês aqui falando assim, e a gente vê isso na veia, tá? A parte de gestão, porque empreender é uma coisa, fazer a gestão do empreendimento é outra diferente. Certeza. Essas 2 entidades habitam o mesmo corpo, tá certo? Quem de vocês 2 é o mais o empreendedor e o mais... Eu não vou chamar pé no chão, porque parece que a pessoa não quer empreender, mas é mais ou menos assim, tá? A gente gosta de chamar de chão de loja, né? Aquele que, de fato, bota o negócio para andar. É tipo assim, vamos lá. O engenheiro e o arquiteto. Tem um arquiteto aqui, não é isso? O engenheiro, o arquiteto diz assim, rapaz, aqui em Lucena, para quem não sabe, é um braço de mar. Dá uma ponte estaiada aqui, um negócio massa. No final do ano, isso vai virar um cartão postal. Isso aqui dá uma queima de fogo. Aí aparece um desgraçado, um engenheiro... E diz assim, você já calculou a profundidade, a licença ambiental e com relação à construção, matadores de sonhos, sabe? Mas tudo bem, né? Então, quem de vocês 2 é mais sonhador e mais pé no chão? Cara, eu gosto de dizer assim, ela é a pessoa que teve a ideia e que faz o negócio funcionar, né? E eu fico na parte de gestão, eu sou a pessoa responsável por dizer não, né? Mas eu também sou muito criativo e eu sempre estou em busca de fazer com que o negócio melhore. Mas eu vou dizer uma coisa. A gente sempre... uma coisa que é muito boa nossa, pessoal, profissional, é que abraça a ideia do outro. Então, se eu chegar e dizer, amor, eu queria muito que isso acontecesse, ele faz de tudo para isso acontecer, às vezes até achando que pode ser que não dê certo.
Mas ele sempre abraça as minhas ideias e eu abraço as ideias Eu dele. acho que a principal coisa que nós somos sócios do negócio, e a principal coisa que você tem que ter para trabalhar em sociedade é sempre chegar num meio termo para poder fazer com que o negócio ande em cima das ideias em conjunto, né? É óbvio que nem sempre acontece isso, mas a gente tenta fazer isso na maioria das vezes. Então, da mesma forma que eu abraço as ideias dela, ela já abraçou muita ideia louca minha. Negócios e família. O que vai para casa e o que fica na empresa. A gente tava falando... É difícil não levar pra casa. Deixa eu contar aqui, enquanto você... passou um casal aqui, tá certo? Meu amigo da Contol, acho que não, Contol é Terezinha, desculpa. Deu um branco em mim aqui agora, mas da empresa de contabilidade, que já passou mais de um aqui, Terezinha, Sescom, Contol é outra minha amiga, Pontal. Você vai me matar aqui, eu acho que é esse o nome, tá? E ele disse, Josué, faz essa pergunta pra eles. A gente teve que fazer uma DR, sabe? Porque era 3 horas da manhã. Wagner, que eles... tu mandou o DAF do cliente. Aí eles pararam. Não, a gente tava falando sobre isso ontem com a filha da gente. A gente no caminho, e a filha da gente, a do meio, a de 10 anos, ela fala sem parar. E a gente tava conversando sobre outro assunto, não sobre negócio, e ela... conversando, só falando e sem deixar a gente conversar. Ela disse, mas vocês passam o dia todo junto e agora não vão conseguir, não tem como dar uma... Cara, a gente passa o dia inteiro junto, porém trabalhando, né? A gente separa, uma coisa que a gente faz muito bem é separar de fato o que é vida pessoal e do que é trabalho. Mas na mesa de bar ou na saída com os amigos, infelizmente esse assunto sempre vem à tona, né? Exatamente. É o que eu digo sempre, o cara que é empregado, chega sexta-feira, desliga. Esquece. Aí vai, na segunda ele liga de novo, mas você diz, vou viajar. Eu vou viajar. Ah, meu Deus, viajar. Aí começam as ideias vir, sabe? E você quer anotar, isso é combinado com a mulher ou a mulher com o marido para não falar de trabalho, e você começa a se agoniar e pega o telefone que anotar a ideia, porque foi que houve? Não, eu tive uma ideia. Não, lá em casa, antes era assim, eu ficava atendendo os franqueados até 10, 11 horas, até a hora que, né, 10. E aí ele ficava reclamando comigo, não, você não vai mais fazer isso, que eu... Tá certo, aí tá bom, passou um tempo, eu consegui. Aí agora ele, aí eu faço, pronto, agora é você que não vai mais fazer. Exato. E a gente ficou combinado. Eu tenho minha mente, principalmente quando eu viajo, minha mente fervilha, né? Então, às vezes ela tá dormindo na viagem e eu tô lá dirigindo, pensando, tem uma ideia, aí eu vou, anota aí essa... Eu acho que tem uma coisa que bem interessante, deve sempre buscar o equilíbrio, sabe? Não vou levar, não tem como não levar. Não tem como você não levar, porque você não é um robô. Exato. Agora a gente deve buscar o equilíbrio. Eu falo muito disso também quando eu falo do telefone, né? Por exemplo, o celular, o WhatsApp hoje, você quando acorda, não sei se tem alguém parecido comigo, mas quer saber o que aconteceu. Não, a primeira antes coisa, de escovar os dentes, na cama ainda, você já pega o celular. Você olha, quer dizer, se você fizer um exercício assim, talvez dê para você melhorar isso aí. Mas isso é a questão de tomar consciência, porque as redes sociais, principalmente, elas são montadas para você ficar dependendo dela. Exato. E para você perder tempo com ela também, né? E sem contar que ali não vai ter nada que vai lhe agregar. Enquanto você poderia ficar com sua família, fazer alguma coisa, né, útil, você tá lá perdendo tempo só. Exatamente. Na maioria das vezes, né? Tem muita coisa boa também, mas... Quem é marido e mulher que trabalha junto tem que ter muita disciplina para não deixar que o negócio engula a vida pessoal. E não foi fácil, não, a gente aprender a trabalhar dessa forma, né? Não. A gente já se estressou muito, já brigou muito, mas hoje, graças a Deus, aí, depois de todo esse tempo trabalhando junto, a gente conseguiu chegar. Que conselho você dá para quem tá hoje numa situação que não chegaram no nível de vocês ainda? Paciência. Muita. Paciência em primeiro lugar. E ouvir também, né? Ouvir mais do que falar. Eu acho que isso certeza. É importante. Quem quer ser franqueado de vocês hoje, entra lá no funil, aí vocês fazem... Como é que vocês fazem o processo de seleção? Isso. Hoje a gente trabalha com a captação de interessados em franquia, principalmente através das redes sociais, né? A parte boa dela também é isso. A gente apresenta o nosso modelo de negócio de uma forma bem prática nas redes sociais, para poder fazer com que esse interessado venha até a gente, para que a gente vá e apresente de fato, mais detalhadamente, como é que o negócio funciona. Então, o franqueado, o interessado em franquia hoje, que quer adquirir uma Clube Kids, ele vai entrar numa lista, como eu disse, são mais de 100 por dia, numa lista onde a gente sempre investe muito em tecnologia, né? Então, eu sempre estou em busca de conhecimento tecnológico. Então, hoje, dentro do próprio atendimento da gente, que é totalmente robotizado hoje, o atendimento inicial,
a gente já consegue ter um panorama de cada pessoa dessa e já, vamos dizer assim, desqualificar muita gente que não tem perfil. Né? Porque, de fato... Quais são os critérios que você utiliza? É que ser empreendedor, ser jovem, ter o capital de investir, que vai ficar dentro do negócio? Porque, assim, algumas franquias, elas têm o perfil de vender para o empresário. O cara comprou lá e bota para tocar. Outras, quero o cara que seja o... Exato. A gente trabalhar. A gente vende para o franqueado operar. Nosso negócio não é um negócio que é feito para investidor. Nosso negócio é feito para um operador. Na verdade, logicamente... Que muitos erram aí. Sim. Muitos erram aí. Eu quero vender tantas franquias, aí pega gato, papagaio, cachorro, menino, que aparecer ele pega. Aí depois, muitas dão errado por isso, as franquias. Não, na verdade, logicamente, precisa ter o capital, né, para poder iniciar. Mas a gente sempre dá preferência, prioridade a mães e famílias, né, logicamente. Se o marido não der o suporte... de fato, trabalhando com ela, mas ao menos o emocional, ajuda. Né? O suporte emocional. Mas são mães que estão em casa, normalmente são as que têm o bebê pequenininho ainda, ou estão gestantes, ou pensam em ter filhos. Essas pessoas sempre chegam até a gente já, assim, interessadas porque às vezes tentaram comprar um brinquedo e não conseguiram. Na verdade, o interesse dela vem em cima da necessidade que ela teve há 8 anos atrás, que nós tivemos há 8 anos atrás. De precisar ficar em casa, né? Ter aquele período de licença. E esse período de licença faz com que a mulher pense muito. É bem diferente do homem, porque o homem... teve o filho e voltou a trabalhar. A mulher não, a mulher vai ter aquela licença maternidade e quando tá para acabar a licença, ela fica naquela angústia de eu volto a trabalhar, eu não volto a trabalhar, eu deixo a minha parte profissional para poder cuidar do meu filho. Então, hoje, eles sabem que com a gente ela não precisa fazer isso, ela não precisa optar pelo profissional ou pelo pessoal, ela pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, até porque... a nossa franquia é basicamente operacionada em casa. Então, não precisa de ponto. Não precisa de ponto fixo, não precisa de nada. Não, vai ser ela e ela, em casa. Né? Com o celular, com o computador, com o carro, para fazer as entregas, mas... Exatamente. É bem simples. Depois de muito tempo, José, a gente entendeu que com o avanço tecnológico, a gente investiu bastante em tecnologia, né? A gente acabou de lançar agora, há 3 meses atrás, o maior aplicativo de locação. Não existe nada parecido no Brasil, nem em relação ao aluguel do brinquedo. Para vocês ou qualquer outro segmento para usar também? Foi um desenvolvimento interno, que a gente demorou um ano e 8 meses lá, digitando códigos e códigos. E hoje nós temos um sistema de locação que ele pode ser adaptado para qualquer segmento. É você perguntar, sabe? Exatamente, porém, ele pode ser adaptado. Até agora a gente não tem e não tem absolutamente já nada. Já tem outro negócio aí no forno. E não tem absolutamente nada no Brasil que seja parecido com o que a gente faz hoje. Basicamente, o Clube Kids hoje é como o iFood. Você entra no iFood e pediu sua comida, você recebe a comida em casa. E o Clube Kids hoje é isso. Então a mãe ou o casal só precisa ter um lugar em casa, um quarto em casa disponível para armazenar brinquedo. Vocês têm aqueles carrinhos eletrônicos? Tem. Quanto é o aluguel de um carro daquele? Tem de vários preços, né? Também, mas entre 200 e 400 reais, dependendo do modelo. O mês, exatamente. Dependendo do modelo. Porque tem carro mais barato, carros que você vai comprar aí no mercado convencional por 2.500, 3.000 reais. Mas a gente tem carro lá que no mercado convencional, se você for numa loja normal, é 9.000 reais. Então, esse aluguel de coisas assim, vocês pensam, vão ficar só nas crianças ou vocês têm negócio para alugar outras coisas para adulto? Por enquanto, isso aí a gente vai manter em segredo. Acho que... Porque assim, eu acho que tem tanta coisa hoje em dia que você pode alugar, sabe, pegando esse caminho. Eu acho que pode expandir bastante. Exato, é uma ideia nossa. Para outras coisas, tá? Assim... Você tem hoje, existe uma questão hoje muito grande do desapego, né? Essa geração aí, né? A geração, a minha aí tem 50 anos, não sei quanto tem aqui esse pessoal aqui, tá? A gente tem muita questão da propriedade, né? Então, assim, tem até o lema, né? Quem casa quer casa. Exato. Entendeu? Hoje você casa e não quer mais casa, quer alugar, quer morar no canto. Hoje as crianças são criadas de maneira diferente, né? Como eu digo, quando a gente começou a pensar nesse modelo de negócio... De início, a gente tinha a certeza que dava, mas a gente dizia, poxa vida, mas o brasileiro em si tem uma cultura tão grande de propriedade. Então, assim,
Hoje não. Hoje a criança, meus filhos, os filhos da gente, eles são criados, a gente pega brinquedo, leva brinquedo, ele sabe que aquele brinquedo não é dele, então ele vai cuidar melhor do brinquedo. E as crianças são cuidadas com isso. As minhas filhas, os meus filhos, todos, as roupas deles todas são do bazar. Então são todas assim, a maioria são roupas de segunda mão, que logicamente estão em perfeito estado. E eles não se incomodam nem um pouco com isso. As duas Tem um laboratório em casa, né? Exatamente. Sim. Então, assim, antigamente, de fato, Josué, a gente não tinha essa cultura. Era impensável. Eu tenho 36 anos, era impensável há 30 anos atrás, quando eu tinha 5 ou 6 anos, que minha mãe ou meu pai comprasse uma roupa usada pra mim. Isso aí era uma coisa que não existia. Ainda mais porque eu sou do interior, então lá no interior ainda tem essa cultura muito forte. Sou de Souza. Terra dos dinossauros aqui na Paraíba. Pois é, lá ainda tem essa cultura muito forte, mas hoje não. As crianças, de fato, estão nascendo, estão crescendo com essa consciência que a gente não foi criado com ela. E sem contar a questão da sustentabilidade também, né? Que cada vez mais, assim, até nós adultos estamos praticando mais e passando para nossos filhos. De conservar aí o meio ambiente. Quanto menos você compra, menos se fabrica e menos prejudica aí o meio ambiente. Você pesquisa de quanto tempo o pai dá um brinquedo pro filho, quanto tempo ele vai brincar 45 dias. Essa é a média. Existe um estudo que a criança perde o interesse em 45 dias. Eu tenho Dizem que certa vez o cara chegou pro sábio e perguntou, disse assim, pai, meu filho quer muito um brinquedo. Mas ele quer muito, você pode dar, ele disse, posso, eu dou, ele disse, não dê não. Mas por quê? Ele disse que no dia que você der, o interesse já ele vai. deixa de querer. Então isso, Josué, faz com que seja hoje, em cima dos itens que a gente trabalha, que são itens muito caros, é uma coisa totalmente sem sentido você comprar um brinquedo caríssimo, onde você pode colocar. Meu filho queria um carrinho daquele, sabe? E por isso eu perguntei. E eu olhei pro carrinho assim, era quase 3 mil. Compro, não compro. Aí eu lembrei, né? Da ruma que ele tem lá que tá parado. Disse, eu vou dar esse brinquedo pra ele. Vai brincar 3 vezes, vai ficar encostado lá. Exatamente. Mas se ele quiser fazer 8 anos, se ele quiser, eu vou alugar. Tá? Aí você leva lá pra loja do bazar e eu vendo lá pra você. Não, quero alugar, quero comprar não, cara. Vender o que ele não exatamente. usa. Pega o que ele não usa e leva pra gente vender lá. Vocês tanto compram novo como compra de segunda mão também, digamos assim. No bazar, estando impecável. No bazar a gente recebe em consignação, né? Também? Os produtos. Aluga também ou revende? Não, aí a gente revende. né? E porque são 2 empresas, né? O Clube Kids Bazar, onde a gente recebe do fornecedor e faz esse intermediário, né? A gente recebe do fornecedor e vende para os clientes final, né? Finais. E o aluguel, não. O aluguel é diretamente, né? A gente aluga para o cliente final. O aluguel a gente compra tudo novo, né? A gente tem os fornecedores homologados, os fornecedores que a gente demorou muito para conseguir, porque até então nosso negócio não era tão bem visto, porque eles querem vender, eles querem fazer com que... Entendi. Então a gente... Com o crescimento e com o volume que foi criado, então o nosso negócio passou a ser interessante para eles, né? E pensando nesse prazo de validade, assim, né, de interesse, nossos planos são de 30 dias. De 30 ou alguns brinquedos, 15 dias. Então, como o Júnior bem falou no início, nosso foco mesmo é até os 2 anos. Por quê? Porque o primeiro ano é quando o bebê mais se desenvolve. Então, ele nasceu, ele tá molinho ainda, ele só quer dormir, então a gente indica cadeirinha de balanço. Aí, quando tá com 2 meses, já fica um pouco mais esperto, já tá um pouco mais durinho, já vai pro tapete de atividades. 3 meses, já começa a querer sentar, então a gente já indica uma cadeirinha. Então, para cada mês, vai ter um brinquedo diferente para estimular o desenvolvimento do bebê. Não é simplesmente brincar por brincar. É para desenvolver aquele bebê, né? Exatamente. Vai amadurecer e deixar mais durinha a coluna, enfim. Eu já tenho 2 ideias para conversar com vocês aqui, quando terminar, tá? 2 ideias do negócio já, tá? Então, assim, quer dizer, quem começa com você tem toda uma trajetória aí. Sim. Até que idade, geralmente? Até 8 anos, 8 né? Anos. Mas por o nosso, enquanto, até 8 anos. Mas agora, o nosso foco mesmo, assim, 90% do nosso cliente são crianças menores de 3 anos de idade, né? Porque justamente isso, porque eles necessitam de estímulos. De 0 a 1 ano precisa de estímulo. Então, ele vai ser fiel a gente de 0 a 12 meses. A brincadeira ela é secundária, porque o interessante mesmo na primeira infância é que ela use os brinquedos para estimular o desenvolvimento dela, né? Cognitivo. Muito interessante. Deixa eu perguntar agora, vocês têm brinquedo, eu não sei se a palavra é recreativos e
e educativos? Os recreativos são para os maiores, normalmente. Que é como a questão do carro elétrico, o do pula-pula. Mas os educativos e também que vão trabalhar a parte motora... Ajudar a mamãe no dia a dia. E psíquica, sim, é mais ou menos a partir de 0 a 12 meses. Porque se você pega um brinquedo de 6 meses, ele vem com vários estímulos ali. Exatamente. Ele vem, vamos supor, um centro de atividades. Então, o bebê vai conseguir girar 360 graus, onde no centro vão ter vários estímulos. O estímulo visual, o estímulo auditivo, o estímulo tátil. Então, ele vai lá. Muito coordenação motora fina, coordenação motora grossa. Então, não é somente o fato de brincar. Né? E o time de vocês, como é que vocês se preparam para passar toda essa cultura, manter essa essência? Porque eu percebo nas palavras de vocês, assim, tem muito do... Eu fiz assim, eu passei por isso, eu fiz assim, quero levar isso para mais pessoas. Tem um propósito por aí. Se vocês não têm o falo, a gente percebe isso nas palavras de vocês. Sim. Mas como é que é hoje recrutar, selecionar, treinar, avaliar? Enfim, como é que é esse dia a dia de vocês? Como é que vocês funcionam? Ontem mesmo a gente teve uma reunião sobre isso, não foi? Exatamente. É assim, a gente gosta de dizer que para poder vestir a camisa do Clube Kids, que a gente gosta de dizer isso, o funcionário ele tem que vestir a camisa do Clube Kids, o colaborador tem que vestir a camisa. Então, para ele vestir a camisa do Clube Kids, a primeira coisa que ele precisa saber é conhecer a essência, né? E a gente gosta de dizer que a essência do negócio parte da nossa essência. Eu quero que o meu colaborador, ele trate meu franqueado assim como eu trato. Então, assim, primeira coisa que a gente exige é isso. É que ele venha e ele trate o nosso franqueado assim como nós tratamos. Porque nós, diferentemente de muitas franquias, a gente tem acesso direto aos franqueados. Todos os franqueados têm nosso telefone particular. Então, eu acredito tanto no meu negócio que todo mundo tem acesso a ligar para mim qualquer hora por dia, para Mariana, tirar dúvida, dar uma sugestão, absolutamente tudo. Por um lado, até não é tão bom assim, muito trabalho, porque assim, a gente quer centralizar, às vezes, algumas coisas e acaba nos sobrecarregando, mas é porque a gente gosta do jeitinho da gente. Exato. E quando fala assim em treinamento, eu sei que vai chegar um ponto que a gente não vai mais conseguir, mas até onde eu conseguir, eu gosto de eu mesma treinar para mostrar exatamente como eu faço, como eu gosto, como eu quero que ela replique. E assim... além de tudo, temos manuais, né? Já que somos uma franquia, tudo a gente passa também para os nossos funcionários. Manuais, treinamentos... Vocês estão com ele físico, é isso? Também. Físico tem tutorial digital já gravado já? Já gravamos também. Universidade corporativa. Na Universidade corporativa. Inclusive, eu queria falar com você aí, né? Eu já oriento muito, porque uma coisa é você olhar um processo, né? Aquelas caixinhas, né? Então você vê a pessoa falando, fazendo, Sim. tá? Então a gente tem a universidade lá, que é nosso cliente, e pode colocar lá os treinamentos. E a gente já faz isso, os treinamentos. Isso. Tanto hoje, o escrito como também o vídeo. A universidade corporativa nos ajudou muito no Clube Kids, né? No último ano que a gente implementou a universidade corporativa, a gente gravou 90% do trabalho que a gente tinha manual para uma franquia ser implementada, hoje está tudo dentro da universidade corporativa, separado por aula. Então, o franqueado, ele assinou o contrato, a gente dá a ele todas as instruções, mas lá na universidade corporativa tem um passo a passo, tudo que ele vai precisar fazer sobre o sistema, aprender a manusear o nosso aplicativo, marketing, aulas de marketing, de atendimento, tá tudo dentro da universidade corporativa. Para você ter ideia, quem fazia esses treinamentos era eu, através de Meet. E aí eram divididos em 3 etapas, de pelo menos 2 horas. Então, imagina eu parar 3 vezes, 2 horas para cada franqueado. Então, foi uma mudança drástica, assim, na minha vida, digamos assim, a universidade corporativa. Porque a gente gravou uma única vez e ali vai servir para todos os outros. Passou aqui um colega nosso também recentemente, e lá eles fizeram um processo de abrir pegaram os próprios funcionários e fizeram, ensinar a eles como gravar, porque eles não têm a habilidade que vocês têm. E hoje ele já passou mais de 2.000 certificados já, que é a EPASA. Vocês também trazem aqui com maestria como aquilo que é processo, ser automatizado, fica mais fácil no dia a dia. Com certeza. E aí eu lembrando de um amigo meu, lá do Rio de Janeiro, que ele tem até um livro, Administração 3.0. Ele fala o seguinte: as novas tecnologias podem nos tornar mais humanos.
Porque Exato. você pega tudo aquilo que é processo e digitaliza. E você passa a ter tempo para fazer aquilo que você só faz. Entendeu? A gente gosta de dizer que, e não falo só em relação a gente, mas em relação a tudo. A franquia hoje, Clube Kids, ela é voltada para isso, ela é voltada nesse sentido. Então a gente criou o aplicativo justamente para facilitar todo o processo de locação para o franqueado, onde ele vai ganhar tempo para focar de fato no resultado do negócio e em busca do resultado em si. E não de estar ocupando o tempo dele, tirando pedido, falando com o cliente pelo WhatsApp, recebendo comprovante, da mesma forma dentro da nossa gestão, né? Então, tudo que hoje pode ser automatizado dentro da gestão do nosso negócio, ela é automatizada para quê? Para que a gente tenha tempo de buscar, de fato, o desenvolvimento do negócio sem estar executando esses processos, vamos dizer assim, rotineiros. E no livro, né, de Marta, que ela fala que é Eu, Você e o Robô, acho que é assim o título do livro, ela diz que tudo que puder ser automatizado será. E muitos empresários não têm muitos gestores não têm essa visão. Ela é mais além, ela diz assim, só tem um jeito na vida de você não ser substituído por uma automação ou carinhosamente, como a gente conhece, por um robô. Só tem um jeito, que é não sendo um robô. Exato. Então, e a gente vive falando isso na empresa, que a tecnologia hoje está tão avançada que a gente não sabe como vai ser daqui a uns anos com nossos filhos, né? Se eles não forem capazes e bons no que vão fazer, possivelmente serão substituídos. Então, a gente tem que ensinar e construir, né? Ajudar a eles se construírem para serem os melhores. Tipo assim, as habilidades de hoje, né? De quem tem sucesso hoje não serão as mesmas para você ter sucesso. Então, isso assim, eu vejo essa palavra é com preocupação, mas até estava conversando essa semana com uns amigos sobre a academia, né? Ou seja, a academia sempre esteve atrasada, né? Assim, você vê as aulas de gestão, quando o mundo já estava mudando. Quando eu fiz administração, o papa da administração na época era o lendário da GE lá, o Jack Welch, né? E aí, hoje sequer a GE era uma das empresas mais valiosas do mundo. Estava aí nesse top 10 aí. Hoje sequer está listada na Bolsa de Valores. A pergunta quem apanha muito é a Kodak, essas histórias, né? A Kodak apanha em todo canto. Mas será que eles tinham bons executivos? Será que eles tinham bons gestores para aquela época? O que aconteceu? Não conseguiram acompanhar essa mudança. Então, eu sempre falo o seguinte, né? Eu tive uma experiência de, na pandemia, abrir uma conta na Caixa Econômica. E foram 14 dias, eu não tinha conta em banco digital ainda, abri na pandemia. Foram 14 dias entre o start até abrir a conta. Tá certo? Porque tive que marcar com o correspondente bancário, fui no banco, estava fechada a agência, marquei para não poder, enfim. Isso. Deu 14 agendar, dias. né? No outro dia, aí fui abrir uma conta no Nubank. Abri em 5 minutos. 5 minutos. Demorou um pouco mais, que eu fui atrás da identidade para tirar uma fotografia. Exato. Aí, a minha pergunta é, sabe, provocativa, quem está nos assistindo. O quanto a sua empresa está Caixa Econômica e o quanto ela está no Nubank? Eu vejo que vocês têm uma pegada bem tecnológica nessa visão de, o que eu posso evoluir? Quero o seu iFood, ou seja, você tem como benchmark o iFood. É assim que ele faz? É assim que eu quero fazer. E é isso que eu sempre digo, que esse é um dos nossos objetivos, sabe? É compartilhar essas experiências. Se tornou uma grande contribuição aqui, porque quem está nos assistindo tem que ter esse mindset. O que eu posso mudar? Porque senão você fica... O que aconteceu? Eu fui substituído. Taxista, por exemplo. Eu fui taxista. Eu sei muito bem como é que foi o processo. Tá certo? O Uber chegou e o cara ficou lá reclamando, querendo fazer greve. Não adianta, cara. O mundo não vai ser como era antes. Ou você se adapta, ou você prepara seu filho para este novo mundo, ou ele não vai ter espaço. Então, assim, e parece que a gente tem que correr muito para ficar no mesmo lugar. É uma espécie de uma esteira rolante. Gente, papo bom, passa rápido. Já estamos caminhando aqui para o final. Davam 5 podcasts com vocês aqui. Quando lançar o novo produto, você volta aqui para contar como é que é. Tá certo? Mas eu queria, nessa reta final aqui, fazer para vocês uma pergunta que eu sempre faço, sabe? O que vocês fariam de diferente se vocês pudessem voltar no tempo, tá certo? Se você pudesse voltar aí 10, 15 anos, 20 anos, o tempo aí é uma questão de você. Você vai diferente na vida de vocês ou não, tá? Eu tenho um lema para isso aí, eu digo que eu nunca errei, tá certo?
naquele momento eu tomei as decisões que minha cognição, tá certo, me permitia tomar. Eu acho que, ao meu ver, foi tudo no tempo que tinha que ser. Eu digo que tudo na vida tem um propósito. E se aquela coisa aconteceu naquele momento, porque tinha que ser mesmo. Poderia ser que se a gente conseguisse antes, não tivéssemos a maturidade que tínhamos quando colocamos, e o negócio não teria ido tão pra frente. Podia ser que a gente quisesse focar somente na nossa loja e ficar com aquilo, né? E não franquear. Então, eu acho que, de fato, as coisas aconteceram como tinham que acontecer. As coisas certas, né? E os erros só continuam sendo erros se você não aprender nada com isso. Então, as decisões que a gente... Gostei. Erro só é erro se você não aprender com ele, né? Exatamente. Então, se não está registrado, coloque lá, Júnior, viu? Se você erra, mas você aprende com esse erro, então o erro se transforma em aprendizado, né? Uma coisa que você não vai mais fazer. Então, é óbvio, teriam provavelmente algumas coisas que a gente poderia mudar antes de ir em busca de aprender mais sobre gestão, como a gente sabe hoje, né? Antecipar algumas decisões que a gente demorou muito para tomar essas decisões, mas assim, de fazer de diferente e tudo, talvez a gente mudasse muito pouco do que a gente fez, né? Éramos tão jovens que às vezes a maturidade não acompanha, né? Exato. Hoje a gente tem a maturidade de dizer, poderíamos ter feito antes, mas o antes não... E assim, uma coisa que a gente gosta de dizer... da borboleta, né, no casulo, né? Exato. Se for antes, talvez não... Se você... E uma coisa que a gente gosta de dizer é que o nosso negócio, ele foi criado tijolo por tijolo. Então, a gente passou, de fato, a gente viveu toda a etapa. Eu entreguei brinquedo no início, ela atendeu o cliente, e hoje a gente está aí trabalhando na parte de gestão e dando o suporte para que outras pessoas façam o que a gente começou a fazer 8 anos atrás, sem errar, sem cometer os erros que a gente errou. Entendeu? Então, assim, eu acho que o interessante é isso. É você pegar tudo que foi de erro da sua vida, transformar em aprendizado e virar a página, né? Então... Conselhos para franqueador, quem quer franquear o negócio. Primeira coisa, ter um pensamento de que não é só ganhar dinheiro, Josué. É, de fato, de querer mudar a vida das pessoas. E o Clube Kids hoje, pra gente, não é só questão de dinheiro. De fato, é um propósito de vida, entendeu? Porque a gente não muda a vida só dos clientes, mas sim dos franqueados também. A gente tem franqueado que tinha profissão e hoje não só está dedicado só ao Clube Kids. Vários franqueados, a gente tinha franqueada que era advogada e hoje está só dedicado ao Clube Kids. Mas isso por quê? Porque a gente sempre pensou no negócio dessa forma. Um negócio onde eu consiga resolver o problema de alguém que está precisando. Então, o meu franqueado é alguém que me procurou para poder resolver algum problema da vida dele. Ou ele queria resolver eu só trabalho no expediente, eu quero trabalhar outro expediente, eu quero botar outro negócio em outro expediente. Eu não estou satisfeito com o meu trabalho, eu quero mudar de ramo. Então, querendo ou não, a gente foi lá e resolveu esse problema desse franqueado, né? Então, assim, fazer com que o franqueado saiba que você tem essa visão sobre ele, o negócio, né? O principal. Você falou que gosta muito de criança, é psicóloga. Qual é o sentimento que você tem quando chegou o brinquedo que a criança vem pegar? Meu Deus do céu. Não, é esse sorriso que você vê? É, muito. E principalmente quando a gente recebe os vídeos das crianças brincando. Parece que o meu coração se enche de amor. Ver aqueles gritinhos, aqueles sorrisos banguelos, assim, fazem com que eu veja que tudo que a gente passou e construiu valeu a pena. É muito gratificante. Sabemos que tem alguns percalços no meio do caminho, algumas vezes, né? Mas, no final, é muito maravilhoso. Somos muito gratos a isso. Isso. A gente tem uma filha de 14, uma de 10 e agora tem um menino de 2 anos. Você está explorando o menino para aprender com ele, rapaz. A de 14 não aproveitou muito. A de 10 aproveitou mais pouco. O de 2 agora, ele tem um laboratório. E ele tem à disposição uma coisa que poucas crianças têm, uma infinidade de brinquedos. Então, assim... A sensação que a gente tem quando chega em casa com alguma coisa para ele... E ele abre o sorriso. É a mesma coisa que o cliente vai ter, o bebê do cliente vai ter quando ele receber esse brinquedo em casa. Então, criança não para de nascer. Isso é muito interessante porque criança é criança em qualquer lugar do mundo, né? É o sentimento de criança, aquela... E tem até sempre recomendo, né? Um documentário, tá no Netflix, eu acho que deve estar ainda...
que é sobre... É até bom você assistir esse documentário. Ele fala que as crianças são verdadeiros cientistas, né? Como é que é o nome, meu Deus? Agora deu um branco agora. Vou botar aqui na descrição do episódio. Procura aí, por favor, produção aí, um documentário que fala sobre o começo de tudo. É o começo de tudo, não é? É isso mesmo, Precisa não, obrigado. Começo de tudo. Que foi chegando aqui, foi da hora aqui do pensamento. Normal. Bom, aí ele fala assim que no final tem uma mensagem que fala assim: do que adianta você pegar seu filho e mandar ele estudar fora, aprender toda uma cultura, aprender muita coisa diferente, se quando ele vier voltar para o ambiente dele, as outras pessoas estão do mesmo jeito. Então, isso é um pensamento que vai além de você educar só o seu filho, pensar só no seu. Porque nós, e aí, sem nenhuma demagogia aí, né, assim, sem você querer ser nenhum higienizado, mas nós passamos ver aquelas crianças ali agora no meio da rua, uma criancinha, e muitas vezes daqui a meia hora a gente esquece, né? Se fosse realmente... Então, quando você pode, de alguma forma, fazer alguma coisa que aumenta essa autoestima de todo mundo, eu acho que é muito gratificante. Eu fico olhando e digo que o Estado era para pegar aquelas crianças e dar uma condição. Tá? Isso que é muito polêmico eu falar aqui. É dar uma condição. Pai, mãe, tá aqui, você vai trabalhar, criar seu filho. Porque é um absurdo você ver isso no meio da rua. Mas, se você também não quiser, vamos para um tutor que possa fazer isso. Mas isso é outra história aí. O mundo todo tem esses problemas, a gente sabe que não consegue resolver, mas sempre que a gente pode intervir, a gente faz a nossa parte. Exato. Gente, eu queria demais agradecer aqui a vocês. Foi muito esclarecedor aqui essa aula de empreendedorismo. Vocês têm uma história belíssima. Assim, vocês trazem com muita propriedade o que é o propósito do negócio, o que é você ser um franqueador, querendo que o franqueado tenha o mesmo sucesso que vocês, porque o sucesso dele é o sucesso de vocês, mas não é só pelo financeiro, deixei isso muito claro aqui. Então, assim, quero agradecer você que nos assistiu aí. Quer deixar uma mensagem final aí, pessoal? Não, queria agradecer, espero que vocês tenham gostado. E estamos aí, procurem pelo Clube Kids, que... Vamos lá, encontra onde com essas redes sociais? Na Franquias Clube Kids, @Franquias Clube Kids, né? E @Clube Kids Oficial. E para quem está assistindo que acha que tem a mesma visão da gente sobre essa necessidade que o mundo exige, da gente estar tratando bem nossas crianças, entre em contato que a gente sabe que possivelmente você pode ser um franqueado nosso, né? Se tiver aí, viu, a rapidez do raio, o olhar da águia, a bravura do leão, és digno de fazer parte aí do Clube Kids, não é? Exatamente. E a gente gosta de dizer que a gente gosta de interessar os franqueados como a gente. Agitado, acelerado. Tem que ser dinâmico. Tem que ter sinergia, né? Tem. Gente, eu quero agradecer a quem nos acompanhou até aqui, tá certo? Compartilha aí, comenta, nos ajuda a produzir cada vez melhor, porque aqui a gente vai construindo, tá? Aqui a caminhada se faz caminhando, tá certo? Vem conosco que no caminho a gente conta o restante, porque tem sempre alguém passando aqui compartilhando a sua história. E as histórias, elas inspiram e ensinam, porque é melhor você aprender com os erros dos outros, para errar, mas errar diferente, e aí ter mais sucesso na vida aí. Sucesso profissional, sucesso financeiro e ter mais qualidade de vida. Valeu, pessoal! Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.